Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 357. Nós vamos gravar só mais esse hoje. Porque gravando mais esse, já é o quarto vídeo de hoje. Tá bom demais, né? Até porque nós ainda temos outros trabalhos ainda. Então o tema é princípio vital, no livro A Gênese. É o capítulo 10, né? Para mim é 10. Mas está em algarismo romano, tem que obedecer o 10º, né? Mas vamos deixar assim. Então, sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido. Ainda não pode ser. Não significa que um dia alguém, né, não venha lá defini-lo. O princípio vital. Então, Kardec está falando que esse elemento, né, é o princípio vital. Ativo no ser vivente. Ativo no ser vivente, né? Então nós sabemos, olha só, ativo no ser vivente, ativo nos animais, ativo no ser humano, ativo nas plantas. Esse princípio se acha extinto no ser morto. Engraçado que eu já expliquei isso aqui já nos vídeos anteriores, né? Só que eu já expliquei esse do meu jeito aqui, né? Mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então, a química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos. Porém, jamais chegou a reconstituir. Então, eles podem recompor, decompor, mas eles jamais conseguem reconstituir. Porque recompor é uma coisa. Agora, reconstituir, né? Reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros. Observa para você ver, principalmente, vamos analisar por esse lado, a química, né? Vamos pensar assim, os botânicos. Eu estou só pensando para poder fornecer algo assim preciso. Os botânicos,
né? Os químicos. Então, por exemplo, os químicos, eles conseguem, através dos elementos químicos, eles conseguem decompor um organismo, né? Então, por exemplo, eles conseguem decompor uma planta, o corpo de um animal. Eles conseguem recompor também, eles conseguem recompor. Só que eles não conseguem restituir. Que seria isso? A vida. Eles não conseguem restituir a vida. Porque eles não têm acesso ao princípio vital. As pessoas, a gente, né? A gente passa próximo assim a algumas floriculturas. Então, a gente vê ali nas floriculturas aquelas réplicas de tudo quanto é flor. Só que são flores artificiais, sem vida. Então, eles não conseguem reconstruir. Não é? Tá aqui, ó. Ou melhor, eles não conseguem reconstituir isso. Eles não conseguem restituir a vida àquele organismo. E eu, com todo respeito, não tenho afinidade nenhuma por essas plantas de plástico. Ai, que flor linda! Não, para mim, flor linda tem que ser aquela lá do mato. Ou as floriculturas que vendem realmente flores de verdade, plantas de verdade. Tudo bem, né? Então, observe para você ver. Um químico, eles conseguem decompor uma folha, eles conseguem recompor a folha, mas eles não conseguem restituir aquela vida da folha. Por que será? Porque já extinguiu ali o fluido vital. É igual, por exemplo, isso é bom a gente ir estudando tudo isso, porque nós vamos chegar em determinados momentos, né, que Jesus, ele vai Jesus, ele vai ser chamado em existe várias passagens na Bíblia, porque o caso mais conhecido é o de Lázaro, né? Mas não existe só o caso de Lázaro, né? Ah, porque Jesus, ele trouxe à vida novamente Lázaro, né? Ressuscitou Lázaro. Não. Jesus não ressuscitou ninguém. A ressurreição, essa, né, tá relacionado ao fato do ignorante
ter compreendido o conhecimento das leis de Deus. Mas e o caso de Lázaro? Nós vamos tratar a respeito desse assunto lá. Eu não posso, né, passar o carro na frente do boi. Mas lá você vai ficar sabendo a respeito da ressurreição, né? Mas será que Jesus realmente ressuscitou Lázaro? A filha de Naim, né? E outros. Porque o caso que ficou mais famoso foi de Lázaro, mas Jesus, né? Entre aspas, ressuscitou muitos outros seres. Mas será que realmente ele ressuscitou? Será que a pessoa morreu de fato? O perispírito ele se desagregou do tronco encefálico do indivíduo? E aí, o que você me diz? Vamos deixar para a gente descobrir isso lá na hora, lá, né? Porque tem tanta coisa boa para a gente falar, né? Então vamos continuar falando aqui a respeito do fluido, do princípio vital, da energia vital. Então, os químicos não conseguem, ninguém, não é só os químicos não, ninguém consegue restituir a vida, à planta, ao corpo físico, né? Ao corpo do animal, porque esses corpos são orgânicos. Isso é físico. Então, uma vez que foi desintegrado, não restitui mais. Isso é lei de Deus. E se restitui, reconstitui, desculpa, eu estava dizendo errado. E se reconstitui, está contra os princípios, os desígnios do Criador. Agora, eu conheço casos de pessoas que pega uma planta, pega um galhozinho assim, e ele introduz ela no chão. Um galho que, sem condição nenhuma de sobreviver. Mas o amor daquela pessoa é tamanho que ele transfere para aquele galhozinho um pouco da tua energia vital e de encontro um pouco aquela doação com a energia vital daquele galhozinho e também com os elementos constituintes que há no solo. Então, dentro de uma semana, aquele galho brota. Tem pessoas que dizem assim, mas fulana, Bertana, tem uma mão tão abençoada, tudo que ela planta ou ele planta, pega. Será por que pega? As pessoas não raciocinam, né? É lógico, eu uso esse termo, gente, com todo respeito. As pessoas não raciocinam. Mas é porque as pessoas não sabem mesmo que aquela pessoa ali, o amor dela é tão grande para com aquelas plantas que ela transfere um pouco daquela energia vital. Da mesma forma como quando ela faz o bem, ela recebe energia vital.
Só que não significa assim que ela recebe como alguém que joga 1 litro de água na cabeça da gente. Não é assim. Os elementos existentes no nosso organismo, eles ali auto se reproduzem positivamente. Enquanto que a pessoa negativa, a tendência é a pessoa gradativamente queimando a sua energia vital. Então você pode observar que tem pessoas que têm 70 anos, mas você olha na pessoa, a pessoa parece que tem 20 anos de idade. Aquilo ali é excesso de energia vital, excesso de amor no coração. É uma pessoa de Deus. É uma pessoa que se coloca no lugar do próximo. É uma pessoa que auto se doa. Não é uma pessoa que doa. É uma pessoa que se doa. Enquanto tem pessoas que você pergunta para ela assim, com todo respeito, eu uso esses termos assim, sabe? Eu sou descarado mesmo. Perdão da colocação. Oi, tudo bem? Como é que vai? Me desculpe, mas por gentileza, né? Qual a sua idade? Você já está com um pressentimento ruim, você entendeu? Mas você ousa mesmo assim a fazer a pergunta. Então, a pessoa pega e te diz assim: eu tenho 40 anos. 40? Você leva um susto. A pessoa fala, por quê? Você parece que ficou assustado. Não, é porque você é muito linda, ou você é muito lindo. Isso é tudo desculpa. Isso é mentira. Isso é desculpa, esfarrapada naquela hora ali, é para a pessoa ficou assustada. Sabe por quê? Porque a pessoa tem uma carranca, tem um corpo de 99 anos e ele só tem 40 anos de idade. Mas vai analisar para você ver o comportamento moral daquela pessoa, o caráter daquela pessoa, as atitudes daquela pessoa. Você entendeu? Então, o que as pessoas não sabem é isso. Que existe, tudo conspira a nosso favor. Mas eu mesmo tenho muitos amigos meus. Nossa Senhora, esconde o menino Jesus. Mas eles moram em São Paulo, esses amigos meus. Esconde o menino Jesus. Por quê? São assim, tão lindos, com uma idade mais avançada. Mas tem outros também, com a idade menos avançada, mas é igual eu, por exemplo. Olha só para você ver que deformação aqui. Entendeu? Parece que eu fui colocado num tanque de formol, né? Igual aqueles tanque de formol de faculdade de medicina, ali para dessecação. E, e todo dia, na hora da gravação dos vídeos, vó vai lá e retira esse corpo, né? Que ficou 24 horas no formol. Passa
pó de arroz aqui, mais ou menos. Mas fazer o quê? Né? O importante não é isso aqui. Porque eu não sou isso aqui. Eu sou o que está por detrás disso aqui. Eu estou assim hoje, mas eu não sou o que eu estou aqui. Assim também você. Nós estamos apenas querendo conscientizar a certas pessoas, com todo respeito, o quanto influi na nossa vida orgânica e também na nossa vida espiritual o nosso comportamento, a nossa ética, a nossa moral, o nosso caráter, né? Então a pessoa não tem moral nenhuma? Não. Pode ter certeza de que é uma pessoa totalmente desintegrada. Então, olha só para você ver. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador? Apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão, capítulo 6, na uranografia geral. Nós já tratamos parcialmente a respeito dessa questão. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador? Apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico? Apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, seria o fluido cósmico universal, pela qual este se torna princípio de vida? Como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Aí nós teríamos que voltar lá no capítulo 5º ou 6º, uranografia geral, que nós já tratamos a respeito, né, nos vídeos anteriores. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, dessa energia vital, o certo é que ele existe, independente. Seja qual for a opinião, o certo é que ele existe. E que ele é o intermediário entre o corpo orgânico e o perispírito e o espírito. Ele é o responsável pela vida orgânica.
pois que se lhe apreciam os efeitos através dos estudos, das pesquisas, os cientistas apreciam os efeitos. Quando nós deparamos com uma árvore, com as flores, com as matas, ali nós deparamos com o fluido vital, aquela vitalidade, aquele vigor, né, na natureza. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital por ser necessário a destinação deles. Ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos. Olha só para você ver. Então, ele pode ser tanto uma energia à parte, quanto pode ser também uma energia individual, de acordo com a evolução de cada ser. Só que isso são apenas hipóteses. Mas nós vamos voltar a tratar desse assunto. Eu prometo, nós vamos voltar a tratar desse assunto no próximo vídeo, no próximo dia, porque já está encerrando o vídeo.